Agora, 9h46, é hora de Especialista CNN. Com as sanções internacionais por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia, as moedas digitais ganharam destaque. As transações financeiras envolvendo criptomoedas têm batido recordes. É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a especialista da CNN em tecnologia, Patrícia Travassos. Tudo bem, Patrícia? Bom dia, hein? Tudo bom, Colombo, e você? Tudo jóia também. Patrícia, essas moedas digitais têm sido muito usadas, né, para burlar todas as sanções que estão sendo anunciadas contra a Rússia. Em reação a isso, pode ocorrer alguma espécie de corrida para regulamentar essas criptomoedas? Sem dúvida, esse é o pedido do mundo inteiro nesse momento. Olha só, as criptomoedas já se provaram nessa guerra ser uma alternativa ao sistema tradicional, tanto para os russos quanto para os ucranianos, apesar da altíssima volatilidade da moeda. Mas antes de dizer como isso está acontecendo, eu queria explicar o que é uma criptomoeda. As cripto são moedas digitais que foram criadas no ambiente virtual com o objetivo de baratear e agilizar transações financeiras internacionais. Bom, quem já tentou transferir dinheiro para alguém no exterior sabe o valor das taxas que incidem e que os bancos cobram por aí. Então, as criptos são neutras. A maioria não está ligada a uma bandeira ou a um país, como o dinheiro real que a gente costuma usar. Elas não têm fronteiras. Só para você ter uma ideia, hoje existem 15 mil tipos de criptomoedas. A mais famosa é a Bitcoin, que foi a primeira de todas a ser criada. Mas olha, o que me garante que essa moeda exista? O que me garante isso é a autenticação ou a validação por meio de uma tecnologia chamada de blockchain, que é uma rede de dados inviolável que registra de forma descentralizada todas as transações que são feitas no mundo todo em cripto. Então, se antes o dinheiro era segurado por caixas fortes, né, por cofres, hoje a gente pode dizer que ele é lastreado por servidores seguros espalhados em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, a gente estima que cerca de 5% dos brasileiros investam em criptomoedas. Já lá na Rússia, tem quase 11% da população envolvida com esse tipo de investimento. E na Ucrânia, ela é o país com maior proporção de investidores em criptomoedas do mundo, com quase 13% da população. Não é à toa que o Zelensky sancionou às vésperas da guerra a regulamentação para o uso das criptomoedas lá na Ucrânia. Mas a gente sabe que a proporção ainda não resolve o problema da grande maioria da população, que de uma hora para outra perdeu acesso às suas economias. Segundo o Edu Paraski, que é cofundador da Debu, uma empresa que oferece consultoria de Web 3.0 para empresas aqui no Brasil, a cripto, nesse contexto europeu, se transformou numa nova rota de fuga, usada como uma ferramenta de proteção de patrimônio, de liquidação de ativos e até mesmo de doação de valores. Olha só isso, o Fundo de Criptomoedas da Ucrânia já arrecadou mais de 60 milhões de dólares para as necessidades das Forças Armadas, ajudando a cobrir necessidades urgentes, assim como coletes à prova de bala, equipamentos de imagem térmica, suprimentos médicos, rações secas, capacete, walkie-talkie. Um ativista americano conseguiu reunir 32 artistas e eles produziram obras em NFT, que é uma outra tecnologia de validação de autenticidade de objetos virtuais, eu explico melhor num outro dia. Mas ele conseguiu, com essas 32 obras, ele conseguiu vender em 30 segundos e arrecadar o equivalente a $1 milhão para ajuda humanitária na Ucrânia. Os próprios hackers da Anonymous, que assumiram a invasão de 300 sites russos, criaram um fundo para arrecadar bitcoins e conseguiram 1 milhão de rublos, ou 44 milhões de reais, para subornar o exército russo a abandonar a guerra. Tem gente chamando isso de propina da paz. Bom, do outro lado, do lado da Rússia, está sendo observado também o movimento de cidadãos russos liquidando o dinheiro deles nos Emirados Árabes, por exemplo, onde há corretoras fortes. Afinal de contas, o rublo sofreu uma desvalorização enorme e aí, para evitar que as economias virassem pó, eles encontraram, sim, uma saída nas criptomoedas. Mas aí, Colombo, mais do que uma análise sobre essa cotação, que é altamente volátil mesmo, ou sobre as vantagens de se investir em cripto, eu acho que, diante dessa situação na Europa, o que eu queria destacar aqui é como essas crises são capazes de catalisar inovações
e provar novos conceitos. São alternativas que poderiam levar anos para se popularizarem, e aí quando surge uma emergência dessas, a solução ganha divulgação internacional e acaba conquistando novos adeptos. Mas você tem toda a razão, essa regulamentação também é urgente, porque os próprios Estados Unidos pediram demais às corretoras que elas bloqueassem os usuários russos e não tiveram sucesso nisso, porque exatamente ainda falta regulamentação em torno das criptomoedas, Colombo. Patrícia Travassos, especialista CNN em tecnologia. Patrícia, valeu, até a próxima, hein? Obrigada, Colombo, até semana que vem. Até semana que vem.